não posso defender intransigentemente os interesses do meu cliente, que a lei me obriga a ter em conta o superior interesse da criança. E claro que a família é importante, por isso é que quando não é saudável tem este impacto todo na nossa vida. Há décadas que se fala que a área da família em particular é uma área a trabalhar com urgência. Esta nossa bagagem emocional que nos impede de fazer um trabalho que é tão rico. Não é solução para termos resposta para tudo, mas é solução para podermos abraçar a complexidade e responder de forma mais completa. Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Olá, Mariana. Olá a todos. Olá, Mariana. Olá, Nuno. Olá. Isto hoje vai ser assim complexo com todas estas interações. Somos muito, mas bons e vai correr muito bem. Começar aqui pela Mariana. A Mariana Caldeira regressa hoje ao nosso podcast e isso diz muito sobre a consistência e relevância do seu trabalho, mas também sobre a generosidade para com o nosso projeto e a nossa intenção. É psicóloga, autora do livro Tudo o que se passa aqui dentro, criadora da clínica Profundamente. A Mariana trabalha no território onde o amor e a dor se confundem, onde ser família nem sempre é sinónimo de cuidado. E falo sem romantizar, mas também sem diabolizar. Mariana, obrigada por voltares a estar aqui connosco. Obrigada pelas palavras tão generosas, o prazer é todo meu. Mafalda, temos também um veterano no nosso podcast, o Nuno Cardoso Ribeiro, advogado, com mais de 2 décadas de experiência dedicadas ao direito da família, fundador e atualmente presidente da Associação dos Advogados de Família e das Crianças. Tem tido um papel ativo na transformação da forma como os processos de divórcio são conduzidos em Portugal. É também mediador familiar, formador e autor de vários textos e obras na área do direito da família e uma presença assídua nos média, televisão e jornais. Bem-vindo. Obrigado, Marcela, e obrigado a todos. É um gosto estar novamente aqui convosco. Hoje numa casa diferente. E o pretexto é o livro da Rede, que foi um livro que vocês os dois tiveram a generosidade de fazer o prefácio e que vai de encontro, de facto, também este nosso trabalho em equipa, e vocês representam de alguma forma também esse encontro de territórios de intervenção. Então, a Rede é um livro que é um manual da nossa formação e, portanto, não está disponível para o público, mas é um livro que vale a pena ao público saber que existe, porque é o sinal de que há várias profissionais a reunirem-se, a apoiarem-se, a colaborarem entre si e, portanto, é um marco que representa este trabalho interdisciplinar. Obrigada também por terem contribuído aqui para o nosso livro. Eu acho que é um livro, um manual que faz muito sentido e é muito simbólico, não é? Porque é tão importante este trabalho e é tão importante que se fale cada vez mais disto, que se trabalhe cada vez mais disto, que se chegue a cada vez mais profissionais que percebam que é importante, cada um tem as suas competências, mas em conjunto podemos ajudar melhor as pessoas. Eu acho que esse propósito é muito bonito. Para nós isso também é claro e tem sido assim a nossa missão de andar para a frente com esse propósito, mas percebemos o quão difícil às vezes é estar nestes territórios, não é? Porque parece que há algum receio de que este é o meu território, não é o teu, não venhas para aqui. Também há o receio de, quando os territórios começam a misturar, eu vou sair daqui porque tenho medo, não conheço como é que se trabalha aí. Qual tem sido a tua experiência, Mariana, nesta colaboração interdisciplinar, às vezes até intradisciplinar? Como é que tem sido a tua experiência? Eu acho que é muito desafiante e eu, enquanto psicóloga, é inevitável olhar para as coisas de uma forma mais profunda. Porque é que às vezes nós profissionais, seja de que área for, temos alguma dificuldade em trabalhar em conjunto, em encontrarmos aqui o nosso lugar, não é? O que é o meu lugar, o que é o meu limite, o que é o teu, porque no fundo muitas vezes temos inseguranças, muitas vezes temos medo de não sermos bons o suficiente, muitas vezes temos aqui estes fantasmas, o síndrome do impostor, que com certeza já todos ouvimos falar, não é? De alguém vai descobrir que eu não sei. Uhum. Esta coisa do não saber pode ser profundamente desorganizador para as pessoas, para os profissionais. Então eu vou manter-me distante, porque assim eu não vou ter que passar por isto, eu não vou ter que me colocar à prova, eu não vou ter que... Eu acho que acredito mesmo, e tenho sentido muito isto, que é acima de tudo estas nossas defesas, esta nossa bagagem emocional que nos impede de fazer um trabalho que é tão rico, porque eu não preciso de saber tudo, até da minha área, na área da psicologia.
a área da psicologia é tão abrangente, eu não tenho que saber tudo, eu não sei tudo. E falar com colegas que têm formação, a especialização numa área, pode ajudar-me a ajudar alguém. Mas para isso eu preciso de ser vulnerável e assumir, eu não sei. E vou procurar e vou perguntar, mas os profissionais, não todos, obviamente, felizmente, mas alguns têm aqui este entrave, o que dificulta muito. E se calhar nesta área que vocês trabalham tão bem, vão sentindo isto, estas portas a fechar. Sim, resistências, bastante resistências. Acho interessante o que traz a trazer, porque traz a lembrar uma coisa que eu acho que também muitas vezes evitamos fazer, que é, os profissionais são pessoas. Não deixaram de ser pessoas quando são profissionais e, portanto, estas questões emocionais da nossa história, das nossas vulnerabilidades, as nossas dores, os nossos medos, estão presentes mesmo quando somos profissionais. Esta ideia de que, quando vou para o papel profissional, tiro o casaco de pessoa, a minha história fica ali ao lado, é impossível de se fazer. Claro que é importante estarmos conscientes, olha, isto é um processo pessoal, está a atingir aqui os meus triggers pessoais e conseguir pôr de lado, mas não vamos ignorar a ideia de que não nos podemos livrar disso, não é? Então essa humanização do profissional também é muito importante. Quando é que, como advogado, começou a perceber que o direito não era suficiente? Porque eu sei que sim, que tem um trabalho também em conjunto com outros profissionais que não são na área de direito. Inclusive tem uma obra publicada com a Ruth Agulhas e não me recordo agora do nome da outra coautora, mas psicólogas. Por isso também tem este reconhecimento do trabalho interdisciplinar. Quando é que começou a perceber isso, Nuno? Quer dizer, quando me deparei ou quando nos deparamos com algumas situações em tribunal, quer dizer, que acontecem todos os dias, não é? Em tribunal ou por outra, como quando temos em mãos processos judiciais. Por exemplo, quando os clientes nos perguntam qual é que será o melhor regime de convívios com uma criança de 5 anos, não é? Ou seja, que formação é que nós, advogados, temos para poder validar este ou aquele regime, não é? Ou quando percebemos, por exemplo, que as crianças não têm a mesma noção de tempo dos adultos, não é? E que uma criança de 4 ou 5 anos pode dizer que o acontecimento A ocorreu há um ano atrás, quando na verdade foi na semana passada, não é? E de facto ficamos a perceber que nos falta algo para conseguirmos ajudar as pessoas nessas situações e muitas outras, não é? E a verdade é que muitos dos regimes de regulação das responsabilidades parentais, nomeadamente no que respeita aos convívios das crianças com os pais, são definidos por advogados e juízes. E quantas vezes, sem se calhar terem noção daquilo que se calhar seria o melhor para as crianças, aliás, e vê-se em alguns regimes que estão em vigor. Não é a primeira vez, se calhar não é a segunda nem a terceira, em que eu tenho regimes de convívios de crianças em idade pré-escolar em que um dos pais vive a 300 km um do outro e a criança passa uma semana numa cidade a 300 km da cidade do outro progenitor e frequenta 2 creches. Não é? Quer dizer, não é um nem 2 processos, são vários em que isto sucede. Isto, evidentemente, quer dizer, eu se calhar não sou a pessoa mais indicada para censurar um regime destes, mas evidentemente que isto não é um regime adequado, não é? Mas o que é certo é que estes regimes existem e são fixados pelos tribunais e às vezes acordados pelos próprios progenitores, enfim, que muitas vezes também estão acompanhados por advogados, não é? Ou seja, foram estes exemplos, não é? E o contacto diário com muitos profissionais, sobretudo da área da psicologia, que me levou a perceber essa necessidade imperiosa, não é? De ter algumas noções, quanto mais não sejam elementares, não é? Sobre estas matérias, ou pelo menos saber quando é que necessito do apoio de um profissional, não é? Que se calhar sozinho não poderei validar esta ou aquela solução, mas deverei ter o input de alguém que saiba do que é que estamos a falar, não é? E encaminharmos também a quem representamos, claro. Não é? Os nossos clientes. É assim uma palavra cliente, não é assim uma palavra Claro, muito bonita, mas claro, é a palavra. Claro. Encaminhá-los também quando é necessário, mas também para nós, sim, esta formação, não é? Que não é sermos psicólogos, não é substituir-nos, como a Mariana estava a dizer, porque não é entrar no terreno de ninguém, mas de facto ter esse conhecimento, ainda que não ocupando o lugar de ninguém, não é? Ter sensibilidade?
ter essa sensibilidade. E ter algumas noções. No outro dia, em conversa de telefone com a Marcela, estava sobre este tema. Nós vamos também falando muitas vezes, porque também temos as nossas frustrações de nem sempre conseguir trabalhar em conjunto como desejávamos. Outras vezes temos grandes alegrias e também telefonamos excitadíssimas. Tive a conhecer esta pessoa, espetacular. Agora, por exemplo, estou a trabalhar com outro advogado, estou a adorar. E nunca imaginei estar a trabalhar com outro advogado que não a Marcela. Então, também temos essas histórias. E estávamos a falar sobre isto, eu estava a comentar com ela. É engraçado, porque eu tenho um carro e eu tenho que ter noção de quando é que tenho que fazer as revisões, tenho que ter noção se os pneus estão carecas. Eu não sou mecânica nem tenciono de ser, mas se eu não souber, o pneu está em baixo, está na altura de fazer revisões, se calhar tenho que verificar coisas básicas. Eu não vou ocupar o papel do mecânico, nem vou substituí-lo, pelo contrário, mas se eu não tiver ideias mínimas do que é que devo olhar, o que é que devo reparar, quando ouço um determinado som, o que é que devo fazer, uma luz que acende, o que é que eu vou... Se eu não tenho esta noção, como é que vou poder utilizar de forma adequada, sem estragar, o meu veículo? E penso que do ponto de vista do nosso trabalho é também um bocadinho isto. Eu não sou advogada, mas se eu estou a acompanhar uma pessoa que está a passar por um processo de divórcio e que me traz algumas questões que eu não faço a mais pequena ideia, como é que eu posso orientar minimamente, não é? Como eu lhe posso dizer, olha, se calhar é preciso informar-te, olha, acho que talvez tenhas aí uma informação que não é muito adequada, verifica isso. Qual é o receio, não é? Nunca vi nenhum mecânico vir dizer, calma lá, ninguém pode saber sobre trocar óleo ou pneus, não é? Mas depois há este medo nas outras profissões. O professor que tem medo que se estejam a ocupar o seu lugar, o psicólogo que tem medo, o advogado que tem medo. E depois é estes medos que nos vão impedindo de... Há assim uma literacia que eu acho que todos devíamos ter, não só da área do desenvolvimento humano, mas também jurídica, porque agora vou ser um bocadinho mazinha, porque é verdade que nós, advogados, sentimos de facto que há muitas coisas do desenvolvimento infantil que são importantes e que nós não conhecemos e que sentimos a necessidade para quem efetivamente faz esse caminho de procura, mas depois também sentimos, e provavelmente, não sei se o Nuno também o sente, que é, depois sentimos que outros profissionais, no caso dos psicólogos, quantas vezes, por não terem essa literacia jurídica, e nós não pretendemos que os psicólogos sejam advogados, também encaminham as pessoas com ideias muito erradas daquilo que vão encontrar em tribunal, não é? Às vezes chegam-nos pessoas a dizer, porque o meu psicólogo, ou psicólogo da criança, disse que o melhor é isto ou é aquilo. Pronto, mas é importante também que os psicólogos e outros profissionais, os assistentes sociais, os outros profissionais que apoiam as famílias, os pediatras, também tenham um mínimo de alguma literacia jurídica, que há coisas que também não são possíveis, que o direito não vai dar resposta a elas e que a lei não o permite, não é? E às vezes encontramos aqui pessoas que nos chegam com ideias muito erradas do ponto de vista isto é comum de ambos os lados, ou seja, se é verdade que os profissionais do direito e do sistema judicial têm muitas ideias erradas ou um desconhecimento grande, também sinto que depois os outros profissionais que apoiam a parte mais do desenvolvimento, a parte emocional, também têm sobre as leis e sobre o que é que o direito pode dar resposta. Eu aí, Marcelo, e aproveitando o tempo de antena, aproveitava a fazer uma queixa. E que apontada inadvertidamente para a única psicóloga presente, e que tem que ver com a circunstância da ordem dos psicólogos exigir, de acordo com um normativo interno qualquer, que os psicólogos obtenham, antes de acompanharem uma determinada criança, o consentimento dos pais, ou evidentemente uma sentença judicial que o permita, ou uma decisão judicial. E isso muitas vezes não é feito, ou seja, muitos psicólogos, felizmente não todos, parecem não ter noção dessa obrigação deontológica e acompanham e fazem acompanhamento psicológico de crianças sem obter, por um lado, o consentimento do outro progenitor, aquele progenitor que não procurou o psicólogo, e muitas vezes sem a sua intervenção. Estou-me a lembrar de um processo entre múltiplos em que isto sucedeu, em que, por exemplo, uma mãe dirigiu-se a um psicólogo alegando que o menino se queixava dos convívios com o pai, que não gostava de ir com o pai, que quer dizer que o pai, enfim, que aquilo não corria bem. E esta psicóloga realizou o acompanhamento durante meses e nunca cuidou, primeiro, de obter o consentimento do pai, mas fundamentalmente de obter a participação do pai. Quer dizer, como é que se consegue fazer um acompanhamento psicológico sério, não é, científico,
sem que o pai, um dos intervenientes principais nesse processo, seja ouvido, quer dizer, ou sejam avaliadas as interações com o pai. Mas isto sucede diariamente, não é? Isto sucede diariamente e é mau para o processo judicial, obviamente, é mau para a criança, mas é também mau para a profissão, porque descredibiliza os profissionais que agem assim, não é? Concordo, nesta não, concordo em absoluto. Infelizmente, e eu acho que na psicologia infantil, eu pelo menos tenho cada vez sentido mais esta descrença e esta preocupação, porque de facto, e pegando um bocadinho no que a Marcela estava a dizer, eu acho que nós não precisamos necessariamente de ter conhecimentos de outras áreas, mas nós temos que ter sensibilidade. Ok? E às vezes basta isto, que é pensar, mesmo quando, e nós temos situações, eu estava a ouvir o Nuno falar e estava a pensar numa situação muito concreta que nós acompanhamos em clínica, em que o pai de facto não quer estar presente, não quer, ok? Mas isso é uma informação clínica importantíssima. Agora, quando nós não sabemos sequer se aquele pai quer participar ou não de um processo terapêutico, isto é grave. Não é? É grave, isto em termos depois jurídicos, imagino que traga aqui uma série de complicações, não sei, lá está, não sei, não é a minha área, mas imagino eu que depois em tribunal se vos perguntam, então, e como é que é? Quer dizer, se nós não temos informação, e mais, eu acho que vamos pensar na perspectiva dos pais, ou seja, das famílias. As famílias vão ouvindo psicólogos a dizer uma coisa, advogados a dizer outra coisa, assistentes sociais a dizer outra coisa, o pediatra que depois diz outra coisa qualquer. Às vezes eu tenho pais em consulta, pais em consulta, que estão completamente baralhados, que estão confusos, que estão angustiados, que não sabem para que lado é que são de virar, porque o advogado diz que, que o filho devia ter acompanhamento psicológico, mas que, e depois isto também acontece, que há advogados que dizem que não precisa do consentimento do pai, e depois a pessoa vem perguntar, mas não precisa. Isto é tão complexo. Porque, de facto, a família, não é? A área da família, não estou só a falar a área da família do ponto de vista de ir, a área da família é mesmo complexa, não é? É essa complexidade, tem estas nuances todas. E sim, o facto de quem trabalha para a família, seja no meu caso, nos tribunais, seja em consultório, seja como for, tem mesmo que ter formação para além do seu campo, do seu nicho. É crucial para não haver estas informações contraditórias. Eu queria só, se calhar, deixar aqui um esclarecimento, porque acho que esta é uma questão muito recorrente, esta história nós apanhamos muito recorrentemente nos tribunais esta questão dos psicólogos não colherem o consentimento ou colegas e os próprios tribunais não darem importância ao consentimento ou darem muita importância ao consentimento. Acho que há as duas coisas. E aquilo que eu sei, tanto quanto sei, do parecer da ordem, a recomendação, acho que é uma recomendação da ordem dos psicólogos, é que esse consentimento deve ser colhido, mas não existindo, ou seja, do pai e da mãe, porque estas situações elas não têm género, não é? Tanto, nós encontramos tanto mães a fazê-lo como pais a fazê-lo, assim como senhores psicólogos, homens ou mulheres, ou seja, isto não é uma questão de género. E acontecem as duas coisas. Ou o profissional, o psicólogo, não colheu o consentimento de um dos pais e intervém, ou então tenta colher e, havendo a recusa de um, também se recusa a seguir. E o que, tanto quanto sei, e o que o parecer da ordem diz é o consentimento é obrigatório. Colher o consentimento. A prossecução do trabalho é uma escolha do psicólogo, porque o psicólogo tem a obrigação de tentar colher o consentimento e depois decide se intervém ou não sem o consentimento, ainda porque o psicólogo pode efetivamente decidir intervir e acompanhar a criança sem o consentimento de um dos pais. Tem é que justificar porque é que o faz. E tem que ter tentado. E essa tentativa é muito importante, porque também diz se um pai se recusa, porque é que se recusa, não é? Isto é importante.
Sim, Marcelo, absolutamente de acordo. Tanto quanto julgo saber, a Ordem dos Psicólogos impõe o consentimento como necessário, sob pena do psicólogo, o consentimento para a intervenção psicológica de ambos os progenitores. Não existindo, lá está, É o colher, sim, o que é obrigatório a tentativa. ter o consentimento. Agora, se a pessoa não quer participar, isso efetivamente o psicólogo decidirá se tem condições para fazer a avaliação psicológica ou não, e eu não tenho. O parecer diz que é obrigatório tentar fazer o consentimento, não é obrigatório que tenha o consentimento. A decisão tem que ser focada no superior interesse da criança. Eu creio que não é assim, mas depois podemos ver a norma. Pronto, eu creio que ele tem referência aqui no manual. Eu creio que o consentimento tem que ser sempre obtido, a menos que exista um despacho judicial que autorize o psicólogo a intervir. Agora, outra coisa é a participação de quem consente, ou do pai ou dos da mãe, progenitores. sim. Claro, isso aí, enfim, quem não quiser participar não participará, e o psicólogo avaliará se faz sentido ou não. Esta é uma questão muito recorrente, são recorrente. questões muito Sim, recorrentes. sim. E eu acho que há aqui uma falha de todos nós, não é? O livro Rede nasce da necessidade de criar uma linguagem comum entre profissionais de diferentes áreas que acompanham famílias em momentos de grande transformação. Mais do que um livro, é uma ferramenta de suporte à nossa formação e apoio à nossa prática no dia a dia. Só através da colaboração dos vários profissionais é possível proteger verdadeiramente as famílias e, sobretudo, as crianças. No nosso site podes consultar o índice do livro para conheceres o seu conteúdo. Deixamos o link na descrição do episódio. Se te interessar, inscreve-te na nossa formação sobre divórcio consciente e parentalidade não conjugal, porque construir esta rede significa garantir que cada família possa contar com um suporte qualificado, humano e empático, promovendo um impacto consciente e duradouro no sistema familiar. E eu acho que há aqui uma falha de todos nós, não é? Quer do próprio sistema judicial, os operadores judiciais, advogados, magistrados, procuradores, as equipas também que fazem parte de apoio aos tribunais, que desvalorizam ou valorizam demais, porque acho que é as duas coisas, e os psicólogos também, ou valorizam demais ou desvalorizam totalmente. E depois também há uma dificuldade adicional, na minha perspectiva, e a minha perspectiva como profissional do direito, não da psicologia, é de que efetivamente o consentimento faz sentido que seja obtido, e se não for obtido, o progenitor interessado tem sempre a possibilidade de pedir ao tribunal uma autorização para realizar o acompanhamento psicológico. Há aqui uma dificuldade adicional, e que é a seguinte: discute-se se isto é uma questão de particular importância ou não, ou seja, se o acompanhamento psicológico carece forçosamente do consentimento de ambos os progenitores, caso em que a única possibilidade, no caso de um dos progenitores não aceitar, seria pedir uma autorização ao tribunal. Porém, os tribunais aparentemente estão a inclinar-se, pelo menos já existe uma decisão de uma relação dizendo isso, referindo que não é uma questão de particular importância. Isto, a meu ver, não faz sentido, não deveria ser assim, até porque por essa ordem de ideias nada impede ou nada impediria que uma criança tivesse 2 acompanhamentos psicológicos em simultâneo. Estava mesmo a pensar, se calhar, há crianças que têm 2 psicólogos. E se calhar a dizerem coisas completamente opostas. Por isso não me parece que estejamos a caminhar nessa matéria no melhor sentido. Tenho um processo em que a criança é seguido em pediatras diferentes, em psicólogos diferentes. É verdadeiramente destabilizador. Não faz, com certeza. Pois. Depois temos a CPCJ, que também faz acompanhamentos, mas depois a criança está a ser... Eu estou a ouvir-vos com atenção, e é curioso como até as ordens, portanto a base, a ordem dos advogados, a ordem dos psicólogos, também não comunicam. Se calhar comunicam. Não comunicam. Mas de facto há aqui, não é? Eu falo pela ordem dos psicólogos, as coisas não são claras. E portanto é muito dúbio, depende da interpretação que nós fazemos daquilo que estamos a ler. É tudo muito... Porque a família, não é? Que há um reconhecimento, do ponto de vista internacional e tudo, que a família é uma área a trabalhar assim urgente, e é um reconhecimento de há décadas, não é um reconhecimento agora dos últimos 5 anos ou dos últimos... Há décadas, não é? Há décadas que se fala que a área da família em particular é uma área a trabalhar com urgência, porque de facto para o desenvolvimento de uma sociedade capaz e para o bem-estar de uma sociedade, a área da família é crucial.
Porém, o que vamos assistindo, e falando no caso do direito, é que se nas outras áreas nós conseguimos dizer aos nossos clientes, no direito civil, é assim, e ainda com dúvida, porque o direito, as leis não são matemática, não têm uma resposta exata. Na área do direito da família nós temos mesmo muita... Eu estava a ouvir a Mariana dizia, porque há advogados que dizem uma coisa, depois os juízes... Nós temos mesmo muita dificuldade, não é, Nuno? O que é que a lei diz sobre isso? A lei tem vazios enormes no que toca à matéria do direito da família. Nós temos... O que é que são questões de particular importância? É um conceito abstrato. O que é o superior interesse da criança? É um conceito abstrato. E há coisas que nós podemos dizer assim, há coisas que têm que ser mesmo assim, verdade. Há outras que nós gostaríamos mais de clareza. Em Portugal, as pessoas dizem, o que é que se fixa, qual é o valor de uma pensão de alimentos? Nós não temos um critério. Nós temos um critério em Portugal, e não é assim em todos os ordenamentos jurídicos. Nós temos um critério completamente abstrato. É conforme as necessidades da criança e conforme as posses de quem tem que prestar alimentos. O que é isto? E eu tenho pessoas a ganharem o ordenado mínimo, a pagarem exatamente o mesmo de pensão de alimentos de pessoas que ganham 10.000 euros. Sim. Exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque temos, de facto, a área da família, e no que toca ao direito, que é aquela que eu posso falar assim com conhecimento de causa, é muito pouco clara, e nós... Por isso estas contradições, que eu acho que este vazio não protege de facto os intervenientes. Este vazio em muitas matérias, esta falta de clareza e de... Eu preferia poder dizer, há um critério para operar a pensão de alimentos. Eu não tenho critério rigorosamente nenhum. É este. É uma coisa bonita de dizer, conforme as posses, as necessidades da criança e conforme as posses de quem tem que prestar. Isto é uma coisa muito bonita, mas... O que é isto? E sobre isso das pensões de alimentos, que foi uma questão que a Marcela referiu e que é muito, muito relevante, efetivamente, e para apenas não dizermos mal dos psicólogos, não é? Efetivamente os nossos tribunais têm uma perspectiva miserabilista dos valores das pensões de alimentos. Porque na minha perspectiva, e enfim, ou naquilo que me parece ser aquilo que a lei impõe, os tribunais portugueses, claro, estamos a referir-nos aos tribunais portugueses. A meu ver, a criança deve manter o mesmo nível de vida após a separação dos pais. E as pensões fixadas em regra pelos tribunais portugueses, nomeadamente quando estamos a falar de rendimentos acima da média, não refletem isso. Não refletem de maneira nenhuma isso. E isso é uma tendência... Quando um dos progenitores tem um rendimento substancialmente inferior ao outro, as crianças, quando estão com um, têm um nível de vida, quando estão com outro, têm outro. E nós sabemos também que para as crianças e para a sensação de segurança e de continuidade na sua vida, é importante não haver uma discrepância de tal ordem entre os dois progenitores, que a criança às tantas... Porque as crianças começam a crescer, começam a avaliar e a perceber isso, e também muitas vezes se sentem divididas na lealdade com os seus progenitores, também por isso, que eu identifico a mãe como mais frágil economicamente, ou o pai, e portanto posso sentir necessidade de tentar proteger esta mãe ou este pai, ou o contrário, aliar-me àquele onde eu sinto que tenho mais recurso e que portanto é mais vantajoso para mim. E portanto isto também no desenvolvimento das famílias, esta discrepância pode trazer consequências. E ainda relativamente a isso da pensão de alimentos ou das pensões de alimentos, verifica-se, ou eu tenho verificado na minha prática do escritório, que Portugal é uma jurisdição maravilhosa para se obter o divórcio quando vimos de uma jurisdição anglo-saxónica como, por exemplo, os Estados Unidos ou o Reino Unido. Nomeadamente no que diz respeito, por um lado, às pensões dos miúdos e também no caso das pensões entre ex-esposos, por regra, ex-esposas, não é? Ex-esposas, porque efetivamente é residual a fixação de pensões de alimentos a ex-esposos em Portugal, o que não sucede, por exemplo, ou que não sucede, pelo menos com essa frequência, nos países anglo-saxónicos. E mesmo nos poucos casos em que há lugar à aplicação de uma pensão de alimentos, os valores são ridículos. E ridículos a ponto de, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele casal em concreto, provavelmente um tribunal fixaria uma pensão mensal, vamos imaginar, de $5.000 por mês, e aqui em Portugal a senhora ou não tem direito à pensão de alimentos ou então receberá 800.
Por isso, efetivamente, verifica-se, nomeadamente naqueles casais, obviamente estamos a falar de casais, ou pelo menos um dos membros do casal com acesso à informação, e eventualmente com ligações a Portugal, que se muda para Portugal propositadamente para obter o divórcio aqui. E mesmo nos casos em que tiveram toda a sua vida nos Estados Unidos, e ele muda-se para Portugal, obtém aqui o divórcio, eventualmente não pagará qualquer pensão de alimentos à sua futura ex-mulher, ou se pagará de ser uma coisa infinitamente mais inferior ou mais baixa do que pagaria nos Estados Unidos. E isto acontece cada vez mais. Cada vez mais. Isto acontece cada vez mais. Nós advogados sabemos que se vêm para Portugal, meu Deus, eu já mandei, já não é a primeira vez que eu digo, por favor, não regula cá, faça favor de voltar para o Brasil, faça favor, porque cá, meu Deus, vai ter uma pensão miserabilista, não vai conseguir nada significativo, não é uma vez, isto acontece muito. Mas vocês estão a falar destas diferenças do ponto de vista do direito e aproveitar também, há muitas diferenças também do ponto de vista da saúde mental e que tem a ver também com perfis de pais e de mães que têm dificuldades emocionais graves, acentuadas, ou que têm estilos parentais que podem ser danosos para os filhos e que também cá em Portugal se tem valorizado pouco isso, não é? Porque a mãe e o pai têm direito, fala-se menos no direito da criança, é o direito da mãe e do pai. Ou, como também já ouvi dizer de profissionais da área, isto não é para fazermos aqui alas, ok? Agora está a aparecer de repente. mas no fundo, antes de começarmos a avançar, se calhar, olha, consciencializei agora, se calhar estamos aqui de alguma forma a treinar, não é? Este trabalho de equipa e esta troca de ideias. E se calhar antes de começarmos a arranjar soluções também precisamos de pôr em cima da mesa os problemas. E talvez estejamos aqui numa fase embrionária a tentar fazer isto aqui os 4 um bocadinho. Mas esta ideia de que uma mãe é sempre mãe, pai é sempre pai, o amor de mãe é sempre um amor, este amor de mãe cândido, que muito felizmente a maior parte das mães tem um amor incrível pelos filhos e sabe vivê-lo e demonstrá-lo. A maior parte dos pais, felizmente, tem um amor imenso pelos filhos e sabe vivê-lo e demonstrá-lo. Mas depois temos partes de mães e de pais, ou um número ainda considerável, não é a maioria, estamos a falar 20%, 15%, 20%, às vezes 25%, depende um bocadinho do que estejamos a falar. Que já é imenso. Que já é imenso, mas não é uma maioria, não é? Mas não é uma maioria, sim. Que até pode amar os seus filhos, uns sim, outros não. Nem toda a gente tem capacidade para amar, outros até têm capacidade para amar, mas depois a forma que aprenderam a expressar esse amor não sabem fazer. E depois há pessoas que têm relações de facto prejudiciais para as crianças e continua-se nesta ideia da mãe e do pai e portanto isso também é muito diferente de outros países, porque há outros países em que é muito séria a avaliação e o apuramento das competências parentais, da capacidade emocional para criar e cuidar dos filhos e que depois são tomadas decisões em função disso. E se há uma mãe ou um pai que o que consegue dar de saudável aos filhos é durante um dia, então é um dia que está. Se não consegue estar uma semana nessa disponibilidade emocional porque não tem essa capacidade, então não está. Não é? Ou se não pode estar um fim de semana inteiro porque emocionalmente não aguenta esse esforço, então está só um dia do fim de semana. Mafalda, mas aquilo que tu estás a dizer é que noutros países têm em conta a criança. Não quer dizer que aqui não aconteça, e acho que depende muito de profissional para profissional. Sim, eu acho que pronto, é o que é. Mas, de facto, as leis em Portugal não têm em conta estas questões muito sensíveis. A aplicação das leis. Ou isso. A aplicação das leis. Mas eu não sei se é só as leis, porque eu tenho a sensação que isto também é uma coisa que está aqui um bocadinho no consciente ou inconsciente, nem sei onde é que ele está, mas no coletivo. Claro que sim. Esta ideia de mãe é mãe e pai é pai, sem reservas, não é? E ser mãe e ser pai não é só fazer e parir um filho, é muito mais do que isso. E há muitas formas de ser mãe e ser pai, e eu acho que muitos de nós temos estas reservas, não é? Esta cultura que nós temos, que faz parte da nossa cultura, de facto, de termos a família, por um lado, certo, a família como um valor inquestionável, muito bem, é um valor muito importante, mas a verdade é que é uma premissa, partir da premissa que na família temos sempre uma família capaz, se calhar é errado.
E é com base nisto que eu vejo que se tomam muitas decisões e muitos aconselhamentos errados, que é a família é capaz, o pai, a mãe, os avós, a família, aquela família nuclear próxima, que é capaz. E se calhar temos de desconstruir isto, porque de facto o pai e a mãe têm o seu papel, com certeza, muito importante, e é dentro da família que ser uma família saudável que a criança se deve desenvolver, mas temos que aceitar que há famílias que não têm essa capacidade de dar essa. E o contrário também existe, não é? Que é, se a família não é saudável, aquela criança não vai crescer de forma saudável. É inevitável. É inevitável. É muito difícil uma criança poder se desenvolver de forma saudável quando não temos adultos capazes. E nós não estamos a falar, porque é verdade, existe uma crença social, crenças, no plural, sociais, em relação à família, em relação à importância. E claro que a família é importante, por isso é que, quando não é saudável, tem este impacto todo na nossa vida. E levamos este impacto para o resto da nossa vida. Claro que pode ser trabalhado, felizmente, mas para ser trabalhado também tem que haver este reconhecimento que temos trabalho a fazer. Aquilo que a Mafalda dizia, que é, antes de haver mudanças, temos de trazer os problemas para cima, e é o mesmo que acontece em terapia. Nós só vamos conseguir mudar quando estivermos conscientes das coisas que nos feriram, das coisas que nos condicionaram, porque senão nós vamos estar... É um trabalho inglório, porque não estamos a olhar para aquilo que de facto nos magoou, que nos condicionou. É exatamente a mesma coisa, mas às vezes nós falamos em famílias mais complicadas, e aquilo que surge na cabeça das pessoas muitas vezes é que espancou um filho, que não lhe deu comer durante uma semana. E nós não estamos a falar só de violência física, nós estamos a falar sobretudo de violência emocional, psicológica, que muitas vezes tem danos muito maiores do que a física, porque eu digo muitas vezes isso, que se nós temos uma ferida na pele, nós podemos cuidar dela, pomos betadine, pomos um creme, pomos um penso. Uma ferida emocional não tem forma quer dizer, tem forma, obviamente, de cuidar dela em terapia, claro que sim, mas não é visível. E, portanto, muitas vezes temos feridas dentro de nós que ficam a vida toda a sangrar. Claro. E não é identificável também, não é? Porque se uma criança nos chega marcada no corpo, um pediatra que vai ver, ou um educador que repara, esta criança está marcada, o que é que se passou aqui, não é? Versus uma ferida emocional que não aparece marcador em lado nenhum, e depois o que se sinaliza é a questão do comportamento, e o foco vai para a criança, para o comportamento da criança, e menos para o problema é da criança. Quando se devia perceber se esta criança está a agir desta forma, é por algum motivo. O que é que está a passar dentro dela para ela estar a agir desta forma? Exato. Okay. Só que é muito difícil, e depois temos profissionais, seja de que área for, e já ouvi relatos, eu própria já ouvi, porque já trabalhei em articulação com escolas, com a CPCJ, que dizem coisas como, o teu pai trabalha muito, é normal que ele não esteja tão presente, é normal que ele não te consiga dar tanta atenção, mas nós não estamos a falar só disto. Quando nós estamos a falar de um pai que está ausente, é um pai que falha as suas responsabilidades parentais. E quando eu falo em responsabilidades parentais, não estou a falar de dar comida, ou só, obviamente, de não é, fornecer uma casa, comida, roupa. Estou a falar de fornecer colo, segurança, estabilidade emocional, previsibilidade. Tudo isto, uma criança que cresce sem saber o que esperar de um pai, sem saber como é que vai estar o humor dele, por exemplo. Eu estou a falar pai porque eu estou a incluir pai e mãe. Portanto, pais, o esperar dos pais, se vai estar de bom humor, se não vai. Isto é profundamente destabilizador. Portanto, se eu não sei o que esperar, eu vou sentir-me insegura. O que é que vai acontecer? Provavelmente vou tentar controlar o ambiente à minha volta e vou crescer e vou ser um adulto que tem que controlar tudo. Porque o facto de sentir que não controlo, para mim, é assustador. Portanto, temos pessoas com níveis de ansiedade gigantes, porque têm, lá está, esta necessidade constante de eu tenho que controlar tudo o que foge do meu controlo, representa para mim alerta, estás a voltar àquele lugar em que não sabes o que é que vai acontecer. E que é assustador, não é? Vamos imaginar uma criança pequenina, é assustador. Claro.
um jovem, um adolescente que não sabe o que contar, não é? Quando eu meter a chave à porta e abrir, o que é que vai acontecer, não é? Vou ter um ambiente seguro, receptivo, capaz de me ouvir, ou vou ter que estar ali com pinças para cuidar de quem está lá dentro, que vai ter um ataque de fúria a qualquer momento. Isto é muito difícil depois também transportar para estas decisões, como é que se regula as responsabilidades parentais, porque lá está, é difícil pormos em cima da mesa, ou temos sido muito resistentes a pôr em cima da mesa quais são os reais problemas. Acho que foi muito importante estás a lembrar disso, Mariana, de que as feridas emocionais não são visíveis. Eu costumo falar dos maus tratos de colarinho branco, porque são maus tratos de todas as classes e muitas vezes até de classes de formação mais superior e de capacidade socioeconómica superior. Muitas vezes têm esquemas de maus tratos que são altamente penalizadores e danosos, mas também muito dissimulados. Não é? E, portanto, acho que é mesmo muito importante também trazer essa conversa e perceber-se que pode ser, o que se passa na infância pode prejudicar adultos. Crianças que nasceram saudáveis podem ficar doentes, mas verdadeiramente doentes. E algumas conseguem fazer terapia, recuperar-se e têm um projeto de vida de recuperação que já passa a estar nas suas mãos e não nos seus pais. Mas há pessoas que ficam mesmo incapazes. Estamos a falar de pessoas que ficam mesmo incapazes e que depois entram no sistema judicial por outras vias, a do crime, ou na assistência social por via de não terem capacidade de trabalhar e de se sustentar. Estamos a falar de pessoas que ficam, às vezes, mesmo incapacitadas. E quer dizer, há aqui uma dificuldade, aqui um teto, que também, na minha perspectiva, temos de ter sempre presentes, que é, sabemos que nenhum de nós é perfeito, e com certeza que nem tudo o que fazemos, não é, com os nossos filhos, enfim, será o ideal, mas onde é que está a fronteira? Não é? Quer dizer, na minha perspectiva, quer dizer, na perspectiva de qualquer um, parece-me a mim, não é legítimo que o Estado intervenha no interior das famílias a propósito de qualquer coisa. Não é? Ou seja, a intervenção do Estado, por via dos tribunais, evidentemente, não é? A meu ver, só é admissível quando aquilo que fazemos mal, não é? No âmbito desta conversa, ou aquilo que se calhar é desadequado, pode trazer consequências sérias para a criança, não é? E quem é que traça a fronteira? É difícil, o que é sério e o que é menos sério, não é? Mas isto é algo que não podemos perder de vista, não é? Porque também não queremos ter aqui famílias tuteladas pelo Estado sem existir essa necessidade. Claro. E não é fácil perceber o que é admissível e quando é que a fronteira foi ultrapassada e se impõe uma intervenção estatal para modificar alguma coisa naquele regime das responsabilidades parentais. Às vezes não temos isso passa-nos um bocadinho ao lado, e nomeadamente nos processos judiciais, mas quer dizer, tem que haver limites para a intervenção estatal, não é? Sim. Até porque, e há uma coisa que é mesmo muito complexa, além de tudo isto ser complexo, as próprias crianças são diferentes. Há um comportamento de um progenitor que para uma criança é inócuo e que para outro pode ser prejudicial, porque tem a ver com como a criança recebe aquele estímulo, como interpreta aquele estímulo, a sensibilidade que tem, as necessidades que tem. E, portanto, de facto, concordo, também não há uma matemática para estas questões. Isto também nos lembra que as famílias também podem aprender. Os pais e as mães podem aprender, podem pedir ajuda para, se tiverem dúvidas de como é que se faz, ou se estão com dificuldade com a criança, poderem aprender, poderem ter formação. Esta ideia que nasce um filho, nasce uma mãe. Sim, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um filho, nasce um pai. Certo. E agora? E agora há pais que são mais intuitivos, tiveram mais experiência, assistiram a irmãos a crescer. Outros não, outros às vezes é o primeiro bebê, nunca tinham visto um bebê antes, não é? Ou não tiveram essa experiência expandida de ver outras famílias a funcionar e poderem... Mas para isso temos de ter a consciência de que podemos fazer sempre melhor. E eu acho que o problema da maioria das pessoas é estar em piloto automático e a nossa vida... É difícil e temos muitas responsabilidades e o trabalho em Portugal tem uma importância que é questionável em termos de saúde mental, em termos de saúde da família, porque a família está sempre colocada em último lugar. Portanto, temos crianças nas escolas desde as 7 da manhã às 7 da tarde, portanto estão mais tempo nas escolas do que em casa, estão mais tempo nos trabalhos do que os próprios pais estão, não é? Porque os pais vão deixá-las, depois é que vão para o trabalho, mas a maioria das pessoas não pensa sobre isso, porque é assustador. Se eu pensar que posso fazer diferente com o meu filho, eu vou ter que pensar o que é que fizeram comigo.
E então mais vale dizer que isto agora é tudo a mania das parentalidades positivas ou conscientes, porque mais vale desdenhar do que pensar, bolas, os meus pais podiam ter feito diferente. Então isto é muito complexo, e agora uma forma de também darmos aqui um colinho aos profissionais, seja de que área for. Eu acho que até em termos, tu estavas a falar das características das crianças, mas e dos pais também, em processo de divórcio, as personalidades dos pais, e podemos falar até, ainda vou colocar mais uma complicação, perturbações de personalidade, em que as pessoas conseguem fazer teatros que ninguém consegue. É muito difícil, quer dizer, são fantásticas, e portanto é muito difícil nós chegarmos de facto à profundidade daquela dinâmica familiar, porque temos de facto um pai ou uma mãe a mostrar-nos uma coisa que parece maravilhosa, depois temos o outro lado que nos diz, não é nada assim, em casa, e nós, em que é que ficamos? Isto é muito difícil, ou seja, eu acho que é impossível ser matemático. Acho que se fosse, ia ser grave. Íamos ter situações muito, muito preocupantes. Mas também é preciso cada vez mais, ou cada vez uma maior sensibilidade, uma maior individualização dos processos. E eu imagino que em termos de recursos deve ser muito difícil. A maioria das pessoas não tem esses recursos. Mas eu acho que é sobretudo deste trabalho de sensibilização, não é? Sim, os recursos não andam aí a esbanjar-se a recursos. Por outro lado, também se houver esta consciência, esta mudança de consciência coletiva, quer para as famílias a forma de pensarmos que não podemos estar sozinhos nisto da construção da família. Por outro lado, os próprios profissionais que também não podem estar sozinhos, se calhar vamos conseguindo também rentabilizar os recursos que já existem, não é? Que eu acho que também já existem recursos, mas são muitas das vezes mal alocados, acontece, e mal utilizados, mas também o próprio sistema como está. Estávamos a falar daquele espectro de funcionamento das pessoas, não é? Em que 15, 20, 25% pode ter perturbações, personalidades altamente conflituosas, vamos lhe chamar assim, nós optámos por esse conceito, mas depois no restante, 75%, 80%, temos pessoas que vão passar por tudo isto bem. Porquê? Porque já tinham, e isto é muito importante lembrarmos, já tinham uma estrutura anterior saudável. Quando se separam, as coisas correm bem. Há outros que as coisas têm fragilidades e que se talvez tivessem logo este apoio atempadamente, preventivamente, ia evitar que caíssem no polo em que se desenvolvem dinâmicas e personalidades altamente conflituosas. E talvez aqui seja onde nós estamos a perder parte dos recursos. Se conseguíssemos ajudá-las a priori um sistema mais funcional, íamos evitar que caíssem para esse funcionamento disruptivo e pouco saudável. E isto não está a acontecer. Estas famílias perdem-se no sistema, perdem-se nos vários profissionais, e aquele que era uma ajuda preventiva nos primeiros 2 a 4 anos, e isso era uma sugestão que nós... Olha, eu se pudesse ir para a rua assim com a bandeira, era uma das sugestões que trazia, era isto, que é que as famílias, quando há a separação, as decisões que não deveriam, na minha opinião, ser tomadas e que ficarem logo como definitivas. Era preciso haver ali 1 ano e meio, 2 anos, em que as coisas estão definidas, mas podem facilmente ser reajustadas, sem grandes dificuldades do ponto de vista processual. Imagina, ok, faz uma decisão provisória da regulação das responsabilidades parentais e daqui a 6 meses vemos, e daqui a 1 ano voltamos a ver. E poder-se ajustar mais facilmente, não ter que estar a abrir novos processos, não ter que estar a pôr processos de incumprimento, simplesmente porque as coisas não estão a funcionar. E estas famílias poderem ser ajudadas, poderem ser logo encaminhadas até para algum tipo de apoio, se for preciso, identifica-se logo, olha, este pai precisa disto, este também precisa daquilo, estes miúdos precisam... E aí os recursos, Marcela, tenho a certeza que seriam completamente diferentes. Olha, uma coisa que eu gostava ainda de vos ouvir, aos dois, quer a Mariana, quer ao Nuno, é... antes, não queria que vocês fossem embora sem partilharem um caso em que o trabalho multidisciplinar teve um desfecho favorável num processo que acompanharam. Gostava de ouvir os dois. Mariana, tens algum caso? Felizmente eu acho que são a maioria. Basta. Eu acho é que para nós profissionais a outra percentagem tem um grande peso, porque também nos angustia, porque também
é isso. Mas felizmente são a maioria. E eu há bocado comentava que já trabalhei diretamente com a CPCJ e lá está, eu acho que depende de profissional para profissional, mas eu trabalhei com profissionais com uma sensibilidade muito especial e que fizeram muita diferença neste trabalho entre articulação entre CPCJ, escola, família. Portanto, eu na altura trabalhava num CAFAP, que é um centro de apoio à família, e portanto este trabalho todo de respeito pelas competências de cada um, de não duplicação de intervenções, porque a CPCJ tem psicólogos, a escola tem psicólogos, mas se a família estava a ser acompanhada por mim, que era psicóloga, não vamos duplicar intervenções, que infelizmente acontece muitas vezes, e estamos a usar recursos do Estado que podiam ser usados por outras famílias que precisam, e de facto tive muitas situações destas em que houve de facto abertura, articulação, trabalho em conjunto e até houve uma situação muito curiosa em que o pai não queria participar, portanto, do processo terapêutico do filho, mas aceitou participar só o pai, portanto, a criança não foi submetida a outro processo terapêutico, mas só o pai, acompanhamento na CPCJ por uma psicóloga. Foi aqui uma alternativa que encontramos para tentar incluí-lo, e ao fim de... Era uma questão de retirada ou não das crianças à família, que eu acho que diria que deve ser sempre o nosso último recurso. Porque vamos tentar trabalhar a família, porque só em última análise é que as crianças não estarão lá melhor, não é? E de facto, ao fim de 2 anos, este pai aceita começar a participar com a mãe nas consultas a 3. E de facto, eu acho que é possível nós trabalharmos em conjunto, nós temos dúvidas, vamos perguntar, pedimos ajuda. Faz diferença, não é? Muita. E o tempo também, repara, não é? E o tempo também, e talvez fazermos planos de intervenção a 6 meses ou 1 ano, é diferente de toma-se uma decisão, fecha-se a decisão e a decisão fica assim. Foram precisos 3 anos, mas valeu a pena esperar esses 3 anos. Foi. Porque as pessoas, somos pessoas, os comportamentos mudam-se, mas precisam de trabalho e de consistência portanto, é preciso de facto esta flexibilidade, que eu entendo que seja difícil, eu entendo que isto, em processos de tribunal, isto tem outras, não é? São outros meandros, e eu entendo isso tudo, eu entendo a complexidade eu acho é que perdemos muito, acima de tudo as crianças perdem muito, porque no fundo são as crianças que, mesmo que os pais as tentem proteger, e felizmente a maioria tem esta capacidade de tentar protegê-los, elas estão lá no meio, e às vezes têm que ser ouvidas, que é uma coisa que acarreta um peso gigante para aqueles miúdos, por exemplo, adolescentes, não é? A partir de uma certa idade em que já se chamam os miúdos para falar, ou para depor, a partir dos 12, sim. Pois. É obrigatório, mas antes disso, neste momento, já houve. Até porque já fomos condenados, os tribunais portugueses, porque a audição das crianças não era respeitada. E o Nuno? Eu se calhar, os processos que me lembro em que efetivamente o trabalho com outros profissionais foi mais gratificante, ou pelo menos eu achei mais profícuo, são aqueles casos, que aliás até são alguns, em que os miúdos estão afastados de um dos progenitores, naquelas típicas situações que se convenciona chamar alienação parental, não é? E a criança verbaliza, não, eu não quero estar com o meu pai ou com a minha mãe, porque ele aconteceu, não é? Por lealdade para com o progenitor alienante. E o juiz lá o convence, que se calhar vai ter que fazer aqui umas sessões com o psicólogo, de acompanhamento, tal, e a criança ou o jovem, não é? Relutantemente, ou aparentemente relutantemente, mas na verdade ou secretamente desejoso de estar com o outro progenitor. E a percepção que eu tenho é que esses miúdos, na verdade, usam
a imposição do tribunal para fazerem aquilo que querem efetivamente estar com o outro progenitor com quem verbalizam que não querem estar, não é? E muitas vezes isso acaba por ser bem sucedido, não é? Porque, nomeadamente em casos de adolescentes ou de pré-adolescentes, muitas vezes, obviamente, eles querem estar também com o outro progenitor, mas por lealdade com aquele progenitor que eles entendem que é, se calhar, a parte mais fraca ou mais frágil, não o verbalizam. Ou a menos segura também, às vezes, é ou porque segura, é a relação que eu tenho menos garantida, e para ter esse garante... E isso é muito engraçado constatar que depois, enfim, lá se normaliza depois com o tempo um regime de contactos, e ele, na verdade, que era um órfão de pai vivo ou de mãe viva, não é? Por regra de pai, não é? Também já há muitos casos de mãe. Também há casos de mãe, sim, também há casos, mas a maioria, se calhar, não é? Talvez seja de homem, não é? Sei, pelo menos na minha experiência. Nós temos tido mais mães até do que pais. Na minha experiência, mas lá está, como não mas, temos sim, estatísticas, nunca podemos... Fala mais de a homens literatura fala mulheres, mais de homens. Mais de temos homens. tido mais mulheres. Mas temos tido muitos como não temos casos. estatísticas, nunca sabemos bem o que é que se depois passa. Cada um olha para a sua experiência. Para a sua experiência pessoal. Não é? Sim. Eu acho que há aqui um conceito que temos estado aqui a usar todos muito, que é a complexidade, não é? Isto é complexo. E é mesmo. E um dos erros às vezes é querermos, por ser complexo, vamos simplificar. E depois, quando simplificamos, estamos a tirar camadas de complexidade que são necessárias porque é a realidade como ela se apresenta. Talvez seja mais útil como é que podemos todos juntos abraçar a complexidade e cada um poder contribuir para entendermos melhor esta complexidade. Porque o que temos visto é um sistema que tenta também simplificar e tornar as coisas de chapa 5. É assim ou é assado, ou é alienação, ou é abuso, que é alguém que está a tentar impedir o abuso, ou é uma mãe saudável, ou é um pai doente, ou é uma mãe doente, ou é um pai saudável. E andamos nisto, não é? E se calhar está mesmo na altura de se poder perceber, as coisas são efetivamente complexas, não vale a pena acharmos, não são o fim do mundo, a maior parte das coisas são complexas, mas naturalmente vão se organizando. Há outras que, lá está, não há boas soluções. Qual será a menos má? Nós gostamos muito desta também complexidade de falarmos aqui com várias pessoas. Promovemos isto, a rede, o nosso livro, e voltando aqui ao início, representa esta ligação que nós desejamos e que acreditamos que é a solução para um trabalho para a complexidade. Não é solução para termos resposta para tudo, mas é a solução para podermos abraçar a complexidade e responder de forma mais completa a essa complexidade. É isso mesmo, Mafalda. Este trabalho em rede que pode e faz a diferença. Sim. Ok, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Assim, antes de terminarmos, nós temos uma coisa para vos oferecer a cada um de vós. Temos mais que uma. Temos mais que uma. Mas antes de terminarmos e de vos oferecermos aqui este miminho do nosso patrocínio, porque a Ermelinda está na casa de todos nós e agora está também aqui no nosso podcast. Mas antes disso, Mariana, assim, a palavra rede, o que é que te faz pensar e sentir? Colo. E eu acho que nós falamos aqui muito em termos de profissionais e acho que é importante que os profissionais questionem cada vez mais e pensem cada vez mais sobre a importância de nos formarmos, de termos conhecimentos nas áreas em que trabalhamos, em que efetivamente trabalhamos, mas também deixar aqui uma palavra para as pessoas que não são profissionais, porque eu sei que há muitas pessoas que têm mais experiências como profissionais de várias áreas. Até infelizmente na área da psicologia, é verdade, e nós ficamos descrentes e desistimos, mas vamos procurar profissionais com quem nos identificamos, porque é possível não vivermos estas experiências de divórcio sozinhos, porque às vezes é profundamente solitário. E de facto existe rede. Nós se calhar é que estamos ou não sabemos que ela existe ou não conhecemos, e portanto é que eu acho que o vosso projeto é tão importante porque dá a conhecer todas as áreas que podem trabalhar, que podem ajudar durante um processo de divórcio, que por si só já é
É pesado, é exigente, pode ser muito duro, muito angustiante, pode trazer de facto as nossas fragilidades para cima da mesa. Portanto, vamos procurar ajuda, apoio. E encontrar a rede que lhe serve, não é? A rede que lhe serve, porque eu acho que também temos naturalizado muito o não nos sentirmos bem acompanhados. E não é necessário. Quando, não está a funcionar com este profissional, procuramos outro. De forma responsável. Não é porque não me dizem o que eu quero, ok? Não é porque não me dizem o que eu quero. Mas, ou estamos... Olha, vamos falar de outra maneira. Não é se gosta ou se não gosta. É está alinhado ou não comigo. Está alinhado com os meus valores ou não. Mas isto também tem a ver com as nossas crenças sociais. Porque há pessoas em consulta que me dizem mas foi o médico que disse. Por ser médico não quer dizer que te faça sentido. Mas existe muito, os médicos, os professores, não é? Os advogados estão sempre aqui e têm um papel muitíssimo importante e muitíssimo válido, mas lá está, nós profissionais somos pessoas, então os nossos valores pessoais também interferem naquilo que nós somos enquanto profissionais e às vezes chocam, às vezes isso. Faz parte. Sim. Podem não estar alinhados, então procurar também esse alinhamento e essa rede que de facto me serve de suporte, não é? Que bom. Obrigada pelo convite, gostei muito deste bocadinho. Obrigada Mariana. Obrigada, Nuno. Não, Obrigado, ainda quero ouvir, porque eu também quero saber o que é que põe o Nuno em rede, Marcela. Então... Bem, eu quando ouço, enfim, ouvindo falar em rede, lembro-me logo daquelas redes no circo por baixo dos malabaristas e lá está, quer dizer, e pensando um bocadinho na minha profissão, nós os advogados temos um papel muito importante no desfecho destes processos de divórcio, de relação das responsabilidades parentais, e pode ser um processo decisivo, porque mal ou bem influenciamos muito os nossos clientes e mandamos-los para a direção A e mandamos-los para a direção B. E há algo, e aqui faço um meia-culpa pela profissão, que é difícil de nós advogados termos em conta, porque de facto esta jurisdição da família e das crianças é diferente de todas as outras, diferente no sentido em que eu aqui não posso defender intransigentemente os interesses do meu cliente. E porquê? Porque a lei me obriga a ter em conta o superior interesse da criança. Isto não acontece em nenhuma outra jurisdição. Em todas as outras jurisdições, e o paradigma da profissão é eu defendo o meu cliente, não é? Aqui eu defendo o meu cliente, mas, não é? E isto, no limite, pode representar que ou pode significar que eu vou ter que deixar de patrocinar aquele meu cliente, porque ele, efetivamente, aquilo que ele quer atingir não se coaduna com o superior interesse das crianças, pelo contrário, o que ele quer é magoar outra pessoa, por estar despeitado com o divórcio, o que quer que seja. E isto é difícil para nós, profissionais, agirmos em conformidade com isso. Mas é um caminho que se vai fazendo. Os advogados, eu creio que estão cada vez mais alertas para essa necessidade, mas infelizmente, claro, creio eu que ainda não é uma prática generalizada, mas o caminho é este, não é? E este é também um desafio desta jurisdição na parte que se refere à advocacia, sem dúvida que sim, não é? A pouco e pouco lá chegaremos. E muito obrigado também pelo convite, gostei muito mais uma vez de estar aqui convosco e enfim, acho que este vosso livro é um contributo muito importante para continuarmos a fazer mais e melhor nesta matéria. Então é interessante ter falado da imagem de rede, e eu acho que isto também é simbólico de como as palavras e as imagens são diferentes para todos nós e nós temos tendência a achar que é igual para toda a gente. O Nuno agora falou da rede, que imagina aquela rede de circo aqui em baixo. Nós, quando estávamos a fazer o livro, os nossos maridos estavam também envolvidos, e o meu marido dizia, rede faz lembrar aquela coisa da pesca, de apanhar e prender toda a gente. E, portanto, para ele tinha um impacto altamente negativo. A sério que vão pôr rede? Que nome! E é isso, para nós a rede é esta também de suporte, mas o que é que as coisas representam para cada pessoa, não é? Tão diferente. É tão diferente. Complexo, lá está. Temos aqui uma prenda, é diferente para cada um de vocês e não é por acaso. Mariana, para ti escolhemos aqui a Dona Ermelinda Grande Reserva, porque é um vinho encorpado e intenso. A sua cor profunda e quase opaca lembra aquilo que muitas vezes fica escondido nas histórias familiares. O que não é bonito, mas é real. E precisa de ser visto para poder ser transformado. Obrigada, sobretudo pelas palavras. Muito obrigada. Para o Nuno, escolhemos um Dona Ermelinda Garrafeira. É um vinho que representa estrutura e maturidade.
é uma boa escolha para brindar à solidez, à colaboração e ao trabalho feito em rede. Ok, muito obrigado. Bem, ainda bem que não me ofereceram um encorpado, até porque eu estou a tentar emagrecer. E ainda bem que essa referência não foi feita na minha garrafa de vinho. Obrigada pela vossa presença. Obrigada mesmo, Nuno. Obrigado. Então temos aqui um livro para cada um de vocês da rede e agradeço.